noite a todos, uma satisfação muito grande abrir o novo programa Hora dos Negócios. Hoje com um convidado muito especial, Antônio Augusto Piso. Boa noite. Boa noite. Presidente do Sindicato dos Contabilistas aqui da Baixada. Como todos sabem, o nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras às 22 horas, com reprise aos sábados ao meio-dia. E os três temas básicos que nós procuramos abordar é contabilidade, tecnologia da informação e administração. Hoje o Piso, um grande amigo, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu vim para Santos, me ajudou muito, preciso te agradecer. Obrigado. E eu queria que você se apresentasse, descrevesse um pouco, você é presidente do Sindiconte. Vale a pena nós começarmos a falar o seguinte, como todos sabem, mas é um aspecto legal só para nós frisarmos. Existe o SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, e existe o Sindiconte, que é o Sindicato dos Profissionais Contabilistas, tá certo? Certo. Então você fala em nome dos profissionais autônomos. Então vamos lá. O Sindicato dos Contabilistas foi fundado em 12 de novembro de 1947. Aqui na Baixada. Aqui na Baixada. Tá. E dali para frente nós vemos trabalhando, o sindicato vem lutando sempre em benefício do profissional liberal. O nosso sindicato, ele agrega o contador autônomo, o profissional liberal. O empregado também? O empregado também. Também. Desde que tenha o CRC, pertence ao nosso sindicato. Tá. Então são todos os indivíduos, vamos falar. As pessoas. E não as empresas. Não as empresas. Perfeito. As empresas é dirigida pelo SESCOM. Sim, que está também ativo na Baixada. O Piso, você é presidente há 6 anos. Sim. Eu, conversando com você antes de nós entrarmos no ar, você conseguiu comprar uma sede para o sindicato. Comenta um pouco das suas realizações e aquilo que você entende que foi difícil completar e que nas próximas gestões você acredita que pode ser cumprido. O problema do Sindicato dos Contabilistas é um problema que nós passamos com uma série de dificuldades. Por quê? Porque nós temos em Santos 5.035 contadores na Baixada Santista. Na Baixada Santista. Que é onde você trabalha. Que é onde que o nosso sindicato faz o território nosso. Perfeito. É esse. Acontece que desses 5.000 nós temos 290 associados. Ao que você atribui esse pouco interesse nas pessoas? O sindicato não presta serviço, não oferece treinamento, enfim, porque 5.000 para 200 é 0,5%, vamos falar alguma coisa assim. Bom, você tem razão, Gabriel. A primeira iniciativa sua em falar 5.000 e só tem 200 é uma diferença muito grande. O que o sindicato... Nós temos tudo, nós temos curso, temos tudo. Só que os contadores em Santos, eu precisava unir eles mais. Nós somos amigos, temos uma amizade colossal, mas não sei, ninguém quer olhar pela entidade. Ninguém olha o sindicato como representativo. Porque quem representa os contadores, os profissionais contadores na Baixada Santista é o sindicato. O sindicato normalmente é uma contribuição compulsória, quer dizer, não existe a opção de um profissional, ou médico, ou engenheiro, ou um contador, você se filiar ao sindicato, porque é um item compulsório, é um item legal. Agora, realmente, talvez uma pergunta completando esse seu raciocínio. Como é que você avalia o serviço da contabilidade aqui na Baixada? O que nós poderíamos, você sabe, eu também sou contador, o que nós poderíamos oferecer de maneira diferente? Olha, eu acho que os contadores na Baixada Santista são os profissionais de alto nível. Nós não temos contadores, assim, enganadores. O que nós temos, o problema em Santos é preço, é os honorários. Mas isso daí a gente está acertando, nós precisávamos ter uma identificação de como deveríamos cobrar, mas está difícil a gente encaixar isso dentro da lei. Porque nós temos, você veja só, Gabriel, nós fazemos o dissídio agora, nós entramos agora com o dissídio dos contadores. Certo. E
o mês de junho, entramos com o dissídio das DOCA, dos contadores das DOCA. Nas DOCA nós temos contadores lá. Certo. Temos, acho que uma base de 35, 40, não me lembro assim, não tenho... Na Codesp. Na Codesp. E nós temos os dissídios dele, estamos sempre engatilhados, lutando pelo profissional. O que nós queremos é que o contador se filie ao sindicato, porque nós temos esse número acessível de contadores dentro do sindicato, nós temos uma condição de gritar, de falar. Hoje nós temos pouco. Não? Você comentou a questão de honorários. Qual é a maior dificuldade? Porque como profissional da área contábil, eu vejo que o nosso cliente é o parceiro, tem 50% do nosso casamento comercial, vamos falar assim. Qual a dificuldade que existe nessa cobrança ou na prestação de serviços? Porque, por exemplo, existem itens que são básicos da nossa profissão, da nossa atividade. Então, nós não temos o direito de oferecer qualquer serviço que não seja completo, exigido pela legislação e que isso tem um custo para ser oferecido. Então, você acha que tem um descompasso grande nesse ponto aí? Gabriel, você soltou exatamente o que eu queria falar. Então, vamos lá. Você foi de uma competência aqui fora do comum. Parabéns, Gabriel. O que ocorre em Santos é o seguinte, o que nós do sindicato agora estamos fazendo, aliás, quem está elaborando esse projeto é a Ana Maria Piso, a vice-presidente, a minha esposa. Tá. Ela agora vai ter uma reunião no CDL, que vai ser feito no Sindicato do Comércio Varejista, chamando todos os comerciantes, e nós do sindicato vamos nos manifestar, explicar para os comerciantes o valor do contador. Porque hoje os escritórios é só RH. É incrível, você não vê um contador, um comerciante falar, escuta, como é que está o meu balanço, como é que está a minha escrita, Não, ele só vai lá no escritório para ver RH. É um assunto delicado, mas eu sou obrigado, já que você comentou dessa maneira. É uma pressão da informalidade? Você acha que a informalidade acaba levando a esse tipo de descompasso profissional? Não, eu acho que é falta de orientação. Eu acho que o sindicato, a Ana Maria está correta nesse sentido de ir às entidades e procurar chamar os presidentes e chamá-los, porque a Ana Maria está conversando com os presidentes das entidades representativas para fazerem reuniões e esses comerciantes comparecer, e nós vamos, inclusive, nessas palestras, vão comparecer palestrantes do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Tem professores que vão vir para ministrar também, explicar tudo direitinho, o valor do contador. Porque nós, queira ou não queira, o Gabriel, nós somos os órgãos arrecadadores do governo. Eu acho que o nosso trabalho, ele não visa somente o lado fiscal. Eu acho que o nosso papel como gestor da empresa é muito importante. Vale comentar também, Piso, uma evolução da nossa legislação. Por exemplo, você falou do comércio varejista. A legislação, ou melhor, o emissor de cupom fiscal gratuito, ele deixa de existir agora no final do ano. Então, a própria legislação, ou federal ou estadual, com o SPED, ela está nos conduzindo para uma realidade diferente. Eu queria que você comentasse sobre isso. Olha, eu queria falar para você sobre isso, mas isso daí é um problema, Gabriel, que nós temos que sentar e ter um programa só definido para essa finalidade. Porque o caso do problema do cupom fiscal vai dar problema no fim do ano. Ah, você acredita que vai? Vai dar problema. Por quê? Porque as pessoas não estão conscientes sobre isso? Não, porque eles falam num preço, porque todo sistema, que quando modifica, tem um custo. Tá. E tem comerciantes que não têm condições de pagar esse custo. E como é que fica esse comerciante? Quer dizer, se fazem as coisas no Brasil, mas não se olha lá embaixo. Não se olha aquele pequeno comerciante. Eles tomam, como todo mundo é grande. Não é assim, gente. O Brasil hoje, quem sustenta a mão de obra no Brasil são os pequenos comerciantes, são os MEIs. Isso daí você pode ver através do Sebrae.
O Sebrae tem estatística disso daí, que as pequenas empresas é que mantêm as famílias vivendo, dá emprego, dá tudo. Você está falando, então, que a obrigatoriedade, o cumprimento desses itens legais, eles acabam sendo compulsórios e, muitas vezes, o contribuinte, o pequeno empresário, não tem condições de acompanhar essa legislação? Não tem. Não, eu não sei por que o governo não dá isso daí para o pequeno comerciante. O negócio estão tomando atitudes que eu não entendo, meu Deus do céu. Será que ninguém olha lá embaixo? Todo mundo só olha para cima? Só quer ver a cabeça do Cristo Redentor? Olha os pés do Cristo Redentor. Ninguém olha. Olha, Piso, eu concordo com você por um lado, mas ao mesmo tempo eu vejo que o governo estabeleceu alguns prazos, existem algumas software houses hoje já cobrando valores bastante atrativos para essa obrigação, mas eu vejo que, por exemplo, já que você comentou da MEI, do microempreendedor individual, vale falar que foi uma das ferramentas mais inteligentes que o governo instituiu, justamente para trazer ou eliminar dentro do possível a informalidade que era muito grande. Agora, num comércio, porque o MEI ele atende, vamos falar, uma profissão um pouco menos, vamos falar, não gosto da palavra qualificada, mas uma atividade mais independente e individual. Porém, um comércio já exige um pouco mais de controle. Eu colocaria, por exemplo, o emissor de cupom fiscal como um dos elementos de controle, porque eu vejo que, aproveitando as palavras que você disse anteriormente, a contabilidade ela passa a ser um instrumento muito de análise, de gerência. E o que me surpreende muitas vezes é você conversar com o empresário e ele não utilizar qualquer critério gerencial, ele administra de uma forma tremendamente, vamos falar, informal, o que acaba muitas vezes levando a um descompasso financeiro. Como é que você comenta sobre isso? Olha, o que eu comento sobre isso é exatamente, olha, o pequeno, o grande, o médio e o pequeno, todos eles precisam de um contabilista. Certo. A legislação nossa diz que todo mundo tem que conhecer o seu custo profissionalizante. Tem que conhecer. E nós estamos aqui para fazer isso. Só que o próprio comerciante hoje, eles não procuram isso do contador, Gabriel. Eles não procuram isso. Eles só vão através de RK. Por isso é que nós estamos fazendo esse trabalho de convencimento dos empresários para que eles podem aproveitar o contador muito mais ainda do que eles. Bom, vamos completar esse seu raciocínio logo depois do nosso intervalo. Até já. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude.
Estamos de volta com Antônio Piso, presidente do Sindiconte aqui da Baixada. Antes que nós voltemos e passemos novamente a palavra para ele sobre essa, vamos falar, harmonia que tem que existir entre a sociedade e o profissional da contabilidade, eu gostaria de fazer 2 avisos para os nossos colegas de profissão. Primeiro, que acontece nesse fim de semana em Campos do Jordão, o encontro dos empresários da contabilidade promovido pelo Sescom São Paulo. Um segundo aviso, que eu acho muito importante também, esse um pouco mais para frente, na primeira semana de setembro, é o Congresso Brasileiro de Contabilidade, que vai acontecer em Fortaleza. Então, são vários eventos muito importantes, então eu chamo a atenção dos nossos colegas para que participem desses eventos. Voltamos então ao nosso entrevistado. E eu gostaria que você terminasse o raciocínio no sentido da preocupação que você levantou, justamente entre a necessidade do envolvimento, do maior envolvimento do profissional da área contábil e a sociedade ou o empresário para que esse aproveite o trabalho, enfim, que o fruto do nosso trabalho possa ser aproveitado de uma maneira diferente. Vamos lá. Gabriel, continuando, você sabe que hoje o contador, ele é um gestor. Ele é uma pessoa que ele pode orientar o contribuinte, ele pode orientar o seu cliente, o contribuinte, de uma forma melhor, só que eles não se aproveitam porque eles não conhecem. Deixa eu fazer um comentário que você me permite. Muitas vezes, eu participei de uma palestra na Associação Comercial aqui de Santos, onde o tema da palestra é não pague imposto sem você ter lucro. Você tocou num assunto que eu considero muito delicado, que muitas vezes o nosso trabalho começa com um planejamento tributário. Muitas vezes, por exemplo, a opção do lucro presumido ou do simples, ela não é a mais interessante para um determinado tipo de contribuinte. Muitas vezes um lucro real acaba sendo mais interessante, porém exige que os honorários sejam maiores, porque o envolvimento profissional acaba sendo muito mais custoso. Comenta sobre isso, Piso, faz favor. Gabriel, como nós falamos sempre em custo, dizemos que somos gestores, que somos orientadores do pequeno comerciante, do médio e do grande, nós também temos a nossa administração. Cada contabilidade, cada escritório de contabilidade nós temos que levantar o nosso custo. Não tenha dúvida. E isso daí faz com que você apresente condições melhores de trabalho para o comerciante. Agora, o comerciante, tem vezes que ele vem, chora isso, chora aquilo, e o contador às vezes fecha os olhos e faz o serviço. Não é coisa certa, porque você, veja só, quando você está doente, está com problema no coração, você procura um pai de santo para tratar do seu... Não, você vai procurar um especialista, vai lhe custar e você vai pagar. Agora, quando você procura um contador, que tem, coitados, tem muitos contadores que... Olha, Gabriel, para dizer claro, tem contador que trabalha de manhã para almoçar e trabalha à tarde para jantar. Nós temos em Santos esse tipo de contador. Por que isso? Não é nós que fazemos essa coisa. É o mercado que provoca isso daí. E ninguém vê nada. Depois, amanhã acontece alguma coisa com o contribuinte, ele vem querer reclamar que o contador fez isso, o contador fez aquilo. Não é por aí, gente. Agora, esse é um problema. Eu pergunto, qual a solução? A solução é nós sermos unidos. E nós sentarmos e todo mundo falar o mesmo idioma. Que está difícil isso na contabilidade. Você está falando aviltamento de honorários, uma concorrência desleal? Isso. É isso que você... Isso daí, nós tínhamos que sentar e conversarmos e falar o mesmo idioma. É o que está difícil. Eu acho que valeria falar de uma outra maneira isso. Eu acho que muitas vezes nós conversamos como contadores e nós não conseguimos passar essa informação para a sociedade. Como você bem disse, se você tem um problema de ordem médica, você vai procurar um profissional médico. E todo o serviço que é oferecido, ele tem um custo.
Então, é mais ou menos o mesmo caso de você vender gasolina do lado de um posto que vende gasolina adulterada. Muitas vezes é impossível você competir com um preço, porque o trabalho que está sendo oferecido não é igual. Você tem que comparar coisas comparáveis. Ou seja, você sempre mencionou, nós já tivemos oportunidade de conversar antes, você sempre fala que o contador ele atua muito mais na área de recursos humanos, na folha de pagamento, do que na parte de impostos, na parte de custos, na parte de fluxo de caixa. E você atribui a isso pela, vamos falar, ausência do profissional contábil, para o desinteresse, por exemplo, do empresário que não enxerga isso como uma ferramenta útil. Qual a sua opinião sobre isso, Piso? Gabriel, boa pergunta. O profissional, ele nunca está ausente das obrigações, dos direitos do comerciante, nunca, e dos deveres. O contador nunca está ausente. Quem está ausente é o empresário. Por quê? Ele só procura o contador quando o alfinete aperta no dedinho do pé dele. Aí ele vai procurar o contador. Ele não procura o contador para tomar solução da empresa dele. Nós tivemos um jantar agora, eu estava conversando com um contador, e esse contador em determinada empresa, ele saiu de lá porque ele não era ouvido. Dentro da empresa, ele pediu demissão, ele saiu da empresa. Como contador, ele saiu, porque ele não era ouvido. Quer dizer, todo mundo se conversava, menos o contador. Por quê? Por que o contador tem que ficar fora? Gostei da atitude desse colega nosso, profissional. Era no setor de comércio também? No setor de indústria. É curioso. Ele se retirou porque a diretoria não conversava com o contador. Quer dizer, faziam parte, quando tinha uma estratégia dentro da empresa, chamava todo mundo, menos o contador. Por que isso? Como eu falei anteriormente aqui no programa, eu acho que nós da profissão estamos vivendo um momento muito favorável para nós. Não podemos deixar de enfatizar, você falou da indústria, que hoje nós vamos ter, nos próximos exercícios, o Bloco K, que é um complemento do SPED, Serviço Público de Escrituração Digital, que é justamente o controle eletrônico dos estoques, que se chama Bloco K, como você bem sabe. Então, a própria legislação, eu entendo e fico feliz até por esse lado que vem nos ajudar profissionalmente, que é justamente a necessidade que o empresário tem de se preparar, de treinar as pessoas, de ter um software de gestão. Porque, por exemplo, essa indústria e esse caso que você acabou de descrever, essa empresa provavelmente vai deixar de cumprir um item legal muito importante, que é o Bloco K, que é o controle do estoque. Não podemos deixar de falar também sobre o e-social, que vai trazer uma mudança de comportamento muito grande. O que você comenta sobre isso, Piso? Olha, você veja só, tiraram o contador, quer dizer, ele não participa, ele se retirou, mas cobrarem ele, vão cobrar. Mas eu acho que essa responsabilidade ela tem que ser dada para quem tem autoridade, porque esse profissional não vai poder ser criticado, ou culpado, ou acusado, desde que ele tenha passado, e eu acho que isso aí é uma questão muito importante, você deixar evidência desses pontos que muitas vezes, eu acho, até interessante, você me lembrou uma coisa, tem um ditado popular que fala que muitas vezes você cria dificuldade para vender facilidade, que não é o nosso caso. Não. Que não é o nosso caso. Não. Eu vejo que muitas vezes o profissional contábil é muito pouco compreendido, porque você vai discutir. Aliás, você falou um ponto que me lembra, eu era diretor do Sescom de São Paulo, na época o Pedro Fabbri era presidente, aliás, do Conselho Regional, e eu pedi para ele, sugeri, aliás, foi uma sugestão minha, que o Conselho publicasse um item, hoje está no site do CRC, sobre as obrigações profissionais do contador, para justamente facilitar uma conversa. Porque quando você vai preparar uma proposta, você fala, eu sou obrigado a fazer esses itens e esses itens têm um custo. Hoje o Gildo, que vai participar do nosso programa também, ele comentou que está voltando, atualizar essas obrigações justamente para ter um elemento legal
para que um profissional como nós possamos mostrar, e não que nós estamos vendendo uma facilidade, sim que nós estamos cumprindo uma obrigação. O que você acha sobre isso? Olha, eu, graças a Deus, eu me sinto muito à vontade para falar. O contador é a alma de uma empresa. Concordo plenamente. Não me diga nada. Se ele fez errado, todos nós erramos, meu Deus do céu. O dono da empresa erra também. O erro é humano. Agora, contador quando erra é muito difícil. É muito difícil. Ele não erra facilmente. Ele não erra por abandono, por ficar calado. Por omissão. Por omissão. Não. Ele não erra. Ele vai. E quando ele não sabe, ele vai procurar. Bom. E ele passa o dia inteiro procurando, porque ele não conversa com um colega, ele vai conversar com 10, 20 colegas. Vai ter uma Receita Federal, uma Receita Estadual para poder consultar. Exatamente, Gabriel. Então, o que eu vejo isso? Agora, nessa modificação que você está falando de legislação, isso vai criar problema. Ou vai facilitar o nosso trabalho. Não acredito. Não acredito. Nós vamos ter mais trabalho, porque nós vamos ter responsabilidade. Você sabe que nós temos o COAF. Esse é um outro ponto. Nós temos o COAF e nós somos obrigados a fazer as nossas declarações no COAF, que eu acho absurdo. Nós estamos encerrando o programa, eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí, por favor. Gabriel, você deu uma oportunidade para nós, contabilista, muito grande. Muito obrigado por essa abertura que você nos deu. Eu só queria falar mais. Então, eu tá tenho bom. muita coisa para falar. Então, e a vocês todos, meu boa noite. Eu primeiro preciso te agradecer, muito obrigado, uma satisfação. Você foi um dos primeiros profissionais que eu conheci aqui em Santos. Então, uma boa noite a todos e bons negócios. Boa noite a todos. No momento da contabilidade de hoje, eu vou abordar alguns itens, alguns elementos de um resultado de uma contabilidade bem feita. Em primeiro, o planejamento tributário. É impossível você definir qual a melhor opção tributária caso você não tenha uma contabilidade bem feita. O segundo ponto é a parte de custos. Você necessariamente avalia a sua margem de resultado e você utiliza todos os elementos contábeis para que possa te suportar essa sua conclusão. O seu fluxo de caixa é um outro ponto determinante na gestão do seu negócio e só através de uma contabilidade exata você consegue ter esse elemento. Fora a parte de crédito e fora a parte de distribuição de resultados, que são elementos determinantes para você usar uma contabilidade bem feita. Então, uma boa noite a todos. Converse com o seu contador sobre esses pontos que eu citei agora. Uma boa noite.